Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos então à correção dos exercícios de pressão de vapor, tá? Que é o módulo 11. Então vamos lá, vamos ver o que o exercício pede aqui. No gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor dos líquidos A e dos líquidos B, em função da temperatura. Bom, no topo da montanha, a substância A entra em ebulição a 20 graus Celsius. Então, no topo da montanha, a substância A entra em ebulição a 20 graus Celsius. E na substância B, olha aqui, no topo da montanha, a substância A entra em ebulição a 20. Então, 10, 20 está aqui, entre o 10 e o 30. 20, então aqui, aqui seria a linha. E a substância B entraria a 70 graus Celsius, beleza? Difícil, ó o 70 aqui, só correr a linha para cá, 70 graus Celsius, alternativa C, beleza? Vamos para o próximo aí, galera. O exercício número 2 já tem bastante informação, mas vamos lá. A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Então aqui está a altitude em quilômetro e aqui está a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. Então quanto mais alta a quilometragem, menor a pressão atmosférica. Mais alta a altitude, mais baixa a pressão atmosférica. Então, um líquido no frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Isso é o conceito de ponto de ebulição. Lembram? Assinale a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Então, ele dá as cidades: Natal, no Rio Grande do Norte, nível do mar, né? Campos do Jordão, 1.628 metros, e Pico da Neblina, em Roraima, a 3.014 metros. Ele pergunta: a temperatura de ebulição do líquido será? Bom, maior vai ser em nível do mar, né? Então, nível do mar vai ser a maior temperatura de ebulição. E a menor temperatura seria no Pico da Neblina, porque é uma altitude elevada. E Campos do Jordão seria intermediário. Então, maior em Campos do Jordão? Não, maior é no nível do mar. Menor em Natal? Não, Natal é a maior porque é nível do mar. Menor no Pico da Neblina, né? Não é C? Beleza, C porque a altitude é a altitude mais elevada, então o ponto de ebulição é menor. Próximo exercício. Vamos lá. A pressão máxima de vapor é a grandeza... aqui já é o módulo 12, tá? A pressão máxima de vapor é a grandeza usada para medir o grau de volatilidade de um material, ou seja, o quão rápido ele evapora. Quanto mais volátil for um líquido, maior a sua pressão máxima de vapor. E a adição de substâncias solúveis não voláteis no líquido altera o comportamento das partículas do líquido, diminuindo a volatilidade, ou seja, dificilmente ele vai ficar fácil de evaporar. Então está aqui um gráfico de pressão de vapor por temperatura. As substâncias A, B e C são aquosas de mesmo soluto não volátil. Então, por exemplo, açúcar, 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 certo? É isso que ele quis dizer. Em diferentes concentrações. Então, aqui eu tenho uma concentração baixa, aqui uma concentração média, aqui uma concentração elevada. Então, a temperatura de... Aí ele diz o seguinte: a solução A, B e C do mesmo soluto não volátil em diferentes concentrações. Assinale a correta. A temperatura de ebulição não está relacionada com a pressão de vapor. Gente, a A está errada. A temperatura de ebulição está intimamente relacionada com a pressão de vapor. B. A temperatura T3 corresponde ao ponto de ebulição da solução menos concentrada. A pressão máxima de vapor aqui, acaba sendo a maior, porque a temperatura é maior aqui, beleza? Então, a temperatura T3 corresponde ao ponto da solução menos concentrada. A menos concentrada é essa daqui, porque demora, ou seja, demora menos para evaporar, a temperatura é menor. Então, a B está errada. Vamos a C.
Considerando a pressão de 700 milímetros de mercúrio na cidade de São Paulo, podemos afirmar que a solução B é a mais concentrada. Não, gente, a B ela é intermediária. Tá? Então a C está errada. D. A adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor. Então, se eu adiciono um soluto que não evapora rápido, diminui a pressão de vapor? Diminui. A D é a verdadeira. Lembra que se eu colocar açúcar na água, vai dificultar cada vez mais a evaporação, certo? Então, vamos para o próximo. A alternativa aqui é a D. Vamos aqui para esse exercício número 2. Temos três soluções: glicose a 0,3 molar, NaCl a 0,1 molar e ácido bromídrico a 0,2 molar. Então vamos lá. A relação entre as temperaturas de ebulição é, vamos lá. A solução A de glicose ela é uma solução que não ioniza. Então a concentração de soluto vai ser 0,3 mol por litro. Ela não vai variar porque ela não ioniza. A solução de NaCl, vocês concordam que se eu colocar isso na água, NaCl na água, vai ficar Na mais e Cl menos? Ou seja, eu vou ter 0,1 mol de Na e 0,1 mol de Cl, totalizando então 0,2 mol por litro de soluto, certo? E não 0,1. E a C, mesma coisa, ácido é toda substância que em meio aquoso ioniza íons H+, e um ânion qualquer. Então aqui eu tenho 0,2 mol desse ácido, 0,2 de H+, mais 0,2 de Br-, o que vai totalizar 0,4 mol por litro, ou molar. Então, a relação entre temperaturas de ebulição é: a mais difícil de evaporar vai ser a substância C. A C é a mais difícil, certo? De evaporar. E a A é a mais fácil. Então vai ficar como? A, olha lá, a A é 0,3, né? A B, ela é a mais fácil de evaporar, porque é só concentração de 0,2. Então, maior que B, que é menor que C. Beleza? Então a alternativa é a D, como descrita aqui, ó. Beleza, gente? Maravilha. Vamos para a próxima? O abastecimento de água potável para uso humano é um problema em muitos países. Para suprir essa demanda, surge a necessidade de utilização de fontes alternativas para a produção de água potável, a partir de água salgada e salobra, ou seja, água do mar, né, gente? Fazendo uso de técnicas de dessalinização. Essas, porém, podem ser por meio de tecnologia de membranas ou por processos térmicos. No caso aqui é processo térmico, porque o Sol está intimamente ligado aqui. Na figura, esquematizado um desalinizador de água do mar baseado no aquecimento da água pela energia solar. Então tem uma influência do Sol aqui. Então o que está acontecendo aqui? A água evapora, né, gente? Ó, a água evapora e ela fica aqui, ó, nesse obstáculo. E aqui ela escorre até chegar nessa calha, certo? Então ela evapora por conta da ação da luminosidade solar e da energia térmica envolvida. E aí o que acontece? Ela escorre nessa parede até chegar aqui nessa calha, onde eu tenho a água purificada. Beleza? Entenderam o processo? Bom, então vamos lá. Dê o nome do processo de separação que ocorre no dessalinizador. Gente, evaporação. Mas, Duzão, evaporação não é um processo físico de transição de fase? Beleza, então você pode colocar destilação simples, tá? Destilação simples. Certo? E B. Compare as propriedades de pressão de vapor e de temperatura de ebulição da água do mar com as respectivas propriedades da água purificada. Justifique. Bom, vamos lá.
comparar a pressão de vapor. Qual pressão de vapor é maior? A da água pura ou da água salinizada? Bom, a pressão de vapor, a maior pressão de vapor é da água pura. H2O líquida. Por quê? Porque aqui é uma mistura de água e sal. Então eu vou ter uma menor pressão de vapor porque eu tenho um soluto não volátil dissolvido na água. Então a menor pressão de vapor é da água mais NaCl, que é a água do mar, ou NaCl aquoso. Tudo bem? Essa é a menor pressão de vapor. Então, e de temperatura de ebulição. Gente, a temperatura de ebulição aqui, ó, é 100 graus Celsius, que a água é pura, não é? Aqui, nesse caso, já é maior que 100 graus Celsius, porque daí é uma propriedade da tonoscopia e ebuliometria. Tudo bem, gente? Maravilha? Vamos para o próximo. Agora esse exercício aqui já é módulo 13, tá? Ele diz o seguinte: num congelador há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente com a mesma temperatura, vai congelar primeiro a forma que contém 500 ml de... Bom, 500 ml de água pura, ó, é uma possibilidade, né, gente? Então, 500 ml de H2O puro. Isso é a alternativa A. B, uma solução que contém 50 ml de suco de limão. Então quer dizer que numa B, os 500 ml com 50 ml de suco de limão. Então quer dizer que aqui eu já tenho soluto. Então vai dificultar a evaporação. A C, solução de água que contém 50 ml de suco de limão e 50 de açúcar. Essa C aqui, que é suco mais açúcar, vai demorar mais ainda, certo? A D, solução que contém 100 ml, 100 ml de suco e 50 gramas. A D mais ainda. E a E, solução em água de 100 ml e 100 gramas de açúcar. Gente, tá na cara aqui que aqui vai congelar primeiro a água pura, né? Então vamos lá. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente com a mesma temperatura, vai congelar primeiro a de água pura. Indiscutível, né, gente? Ó, isso aqui tá lá naqueles slides que eu coloco na videoaula, que compara a cerveja sem álcool, a cerveja, o hidromel e as bebidas alcoólicas. Beleza? Tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos lá. Exercício número 2. Considere as soluções A e B. A solução A é 0,3 mol por litro. 0,3 molar de glicose, não ioniza, então vai ficar assim mesmo. Enquanto a solução B é de NaCl, é 0,2 molar, que como é de NaCl, é 0,2 DNA e 0,2 DCl, totalizando 0,4 molar de soluto. Ele pergunta, qual a solução que apresenta menor temperatura de congelamento? Gente, a temperatura de congelamento ela abaixa à medida com que eu aumento a quantidade de soluto. Então, quer dizer, qual é das duas aqui, aquela solução que vai congelar em temperatura mais negativa? Vai ser a B. Por quê? Porque ela tem mais soluto dissolvido. Então, a A aqui é a solução B. Qual a solução que tem menor pressão osmótica? Menor pressão osmótica. Menor pressão osmótica é o seguinte, aqui eu tenho uma concentração de sais maior do que nessa, então quer dizer que essa daqui vai ter uma menor pressão osmótica. Então, a questão B, a resposta é a solução A, beleza? Vamos para o próximo. Último exercício aí, pessoal. A porcentagem em massa de sais no sangue é de 0,9%. Certo? Tá aí. Em um experimento, alguns glóbulos vermelhos, que nem chamam mais glóbulos vermelhos, é hemácia, de uma amostra de sangue foram coletados e separados em 3 grupos.
foram preparadas 3 soluções identificadas por x, y e z, certo? Cada qual com uma diferente concentração salina. A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo de hemácias, né? Para cada solução, acompanhou-se ao longo do tempo o volume. Então, coloquei uma hemácia aqui, uma hemácia aqui e uma hemácia aqui. Essas 3 soluções têm concentrações diferentes. Com base nos resultados desse experimento, é correto afirmar que... Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Volume do glóbulo vermelho. Volume. Bom, vocês lembram o seguinte, que existem soluções que são hiper, iso e hipotônicas. Quando você coloca uma hemácia no meio, então hemácia inicial, hemácia inicial, hemácia inicial. Quando eu coloco a hemácia no meio hipertônico, o que acontece? A solução de fora está mais concentrada, então a tendência é perder água. Se ela perde água, ela fica totalmente sem água, então ela é desidratada, tudo bem? Então o volume dela diminui. Então a solução Z, se o volume diminuiu, essa daqui, não é? Solução Z, ela é hiper. Beleza? Se o volume, se eu coloco uma hemácia numa solução isotônica, vai acontecer o quê? Ela vai permanecer do mesmo jeito, porque da mesma forma que entra água, sai água, porque a concentração é igual e ela mantém. Então quer dizer que essa daqui é a isotônica, certo? Porque mantém o volume. E a solução X, ela aumenta o volume. Aumenta o volume porque, com certeza, a parte interna da hemácia é mais concentrada. Então, a água tende a entrar. Se entra, o que acontece? Ela estoura. Ela estoura depois, né? Mas ela aumenta o seu volume. Tudo bem? Então, essa X aqui é hipotônica. Beleza? Então, vamos lá. Com base nos resultados desse experimento, é correto afirmar que a porcentagem em massa de sal na Z é menor que 0,9. Então, a porcentagem em massa de sal na Z é menor. É menor? Não, a Z ela é hipertônica. Então, essa está errada. A porcentagem em massa de sal é maior na solução Y do que na solução X. Maior na Y do que na X. É verdade, é verdadeiro. Maior na Y, que é isotônica, do que na X. Vamos ver as outras aqui. A solução Y e a água destilada são isotônicas. Y e água destilada, não. Ela é 0,9 essa daqui, porque ela é isotônica. Tá? Então, a C está errada. A solução X e o sangue são isotônicos. X e o sangue são isotônicos? Não, ela é hipotônico em relação ao sangue. Está errada. E aí, a adição de mais sal à solução Z fará com que a solução fará com que ela e a solução X fiquem isotônicas. Então, se eu colocar mais sal aqui, ela vai ficar mais hipertônica ainda. Então, a resposta, meus caros, é a B. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado as aulas e também esta correção que eu fiz para vocês. Um grande abraço.